Olá, tudo bem? Eu sou missionário há 10 anos e os últimos 5 anos tenho trabalhado com estudos bíblicos. Nesse tempo, eu tenho escutado muita coisa sobre essa temática. Por exemplo, eu já conheci pessoas que se dedicam tanto ao estudo bíblico que quase acaba não se dedicando à oração, porque racionaliza por demais a sua relação com Deus, achando que oração é algo dispensável. Por outro lado, já conheci pessoas que defendem com unhas e dentes a ideia de que o cristão não precisa estudar, porque o Espírito Santo é quem deve ensinar tudo o que o cristão precisa aprender. Inclusive, alguns usam esse texto aqui da primeira epístola de João. Veja só. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Uma leitura desavisada desse texto pode nos levar a pensar que a Bíblia ensina que não precisamos de pessoas para nos conduzir às verdades do Evangelho. Contudo, seria uma contradição essa afirmação se nos lembrarmos de textos como o de Efésios 4, que mostra a importância de pastores e mestres na igreja. Seria contraditória toda a história do apóstolo Paulo, que até hoje ensina com seus escritos. Seria contraditório o próprio João estar escrevendo essa carta para ensinar os cristãos de sua época. Na verdade, seria contradizer tudo o que o apóstolo João disse até aqui nessa sua primeira carta. Por quê? Porque aquela cultura para quem ele estava escrevendo conhecia muito bem essa expressão unção. Se referia a alguém que teve uma revelação especial dos deuses, dentro lá das religiões de mistério daquela época. Na verdade, João está escrevendo para combater exatamente isso. Ele está dizendo mais ou menos assim: não aceitem novas revelações ou ideias contrárias ao que a verdadeira unção ensina. Cuidado com esses que chegam até vocês dizendo que tem uma revelação especial de Deus, porque no fim vão acabar levando você para longe de Deus. Então, do que o João está falando? Essa palavra unção, ela pode ser substituída por Espírito Santo, é tanto que algumas versões trazem dessa forma. O Espírito que recebemos dele, ou seja, de Cristo, é que ensina. E o que o Espírito ensina? Será que são ideias que brotam em nossa mente sobre Deus e sobre o mundo? Não. É só lermos alguns versículos anteriores e teremos uma melhor compreensão. Vejamos. Olha o que diz o versículo 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Veja como é esclarecedor. O Espírito ensina no modelo que Jesus falou lá no Evangelho de João. Ele nos leva a tudo o que foi ensinado pelo Cristo. A vida com Jesus é uma vida de estudos, de ensino. O que ele disse aos seus discípulos antes de subir aos céus? Vão por todo mundo e façam discípulos, ensinando-os. Jesus era um professor. Não temos como fugir do estudo de tudo que foi ensinado pelo Cristo e pelos apóstolos, ou seja, todos temos a obrigação de estudar as Escrituras. Não precisamos de novas revelações. Tudo o que precisamos saber sobre a redenção está na palavra. O que o João está fazendo nessa sua primeira epístola é justamente apontando duas armas contra os falsos ensinos. Primeiro, permanecer nas verdades fundamentais do Evangelho, aquelas que a gente aprende estudando o que nos foi deixado, nos dedicando a entender o que a Bíblia nos diz. Segundo, permanecer na unção do Espírito, o único que pode nos ajudar a interpretar corretamente essas Escrituras. Não precisamos e não podemos escolher se vamos estudar ou orar. A própria Bíblia não nos dá essa liberdade de escolha. Você conhece os fundamentos da sua fé? As doutrinas bíblicas que vêm regendo a igreja ao longo dos séculos? Saiba que isso é fundamental. Você tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo em oração? Isso é essencial. Sob a direção do Espírito, a gente estuda dedicadamente o que a Bíblia diz. E no momento em que alguém quiser nos enganar, dizendo que tem novas revelações, esse mesmo Espírito Santo nos dará a capacidade de refutar todo o erro. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender essas verdades e nos ajude a não cairmos em qualquer vento de doutrina. Até a próxima.